Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Instituto Educacional RCC, Escola de Cursos Profissionalizantes na área de mecânica e retífica de motocicletas e vendas de ferramentas em geral, disponibilizando dos cursos presenciais, online, podendo você contratar nossa escola, levar o nosso curso especialmente para você e formar uma turma na sua cidade. Vamos em qualquer lugar do Brasil. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, Facebook e YouTube. É só pesquisar Instituto Educacional RCC. E para maiores informações, na descrição do vídeo tem os nossos números para contato. Estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto muito interessante, né? Por que a mão de obra do mecânico está tão desvalorizada, né? Hoje a gente vê nas mecânicas grande reclamação dos profissionais a respeito do valor cobrado da mão de obra. E nós estamos aqui para falar um pouco a respeito disso, né? Nos nossos cursos nós disponibilizamos da aula de administração. Nessa aula de administração é abordado todo o tema de administração do seu empreendimento, do seu negócio. Desde a abertura de um CNPJ, a uma maquineta, a uma conta corrente, horários de atendimento, estratégias de venda, né? Também na nossa apostila completa, onde vai todo o curso, do básico médio ao avançado, né? Injeção eletrônica, sistema elétrico, motor, tabelas de informações, também vai o curso de administração por escrito, certo? Nós enviamos para qualquer lugar do Brasil, via Correios, passamos o código de rastreio. Comprando o curso, vai a apostila, certo? Pode comprar também ela de forma separada e também os videoaulas da aula de administração. E nós estamos aqui hoje, pessoal, para falar sobre isto. Nós vemos isto principalmente nos interiores, né? O pessoal tem muito a desvalorizar o valor do preço a qual cobrar na sua mecânica, o preço da mão de obra do serviço realizado na motocicleta do seu cliente. E os primeiros culpados são os próprios mecânicos. E eu vou explicar o porquê. Eu vou dar um exemplo. Existem vários fatores que levam o mecânico a desvalorizar a sua própria mão de obra. Primeiro, é ele se basear no preço do seu concorrente. Ah, mas o meu concorrente, ele cobra, vou dar um exemplo, título de exemplo. O meu concorrente cobra R$ 15 para realizar o remendo na câmara de ar. Eu não posso cobrar mais caro. Por quê? Eu vou perder o cliente para ele. Então isso já é um pensamento errado. Esse é um dos primeiros fatores. Você tem que ter seu preço fixo. O seu cliente vai entender sua qualidade de mão de obra. Certo? Então isso também se aplica nos valores para serviços em motores, sistema de injeção eletrônica, sistema elétrico, enraiamento, reposição de retentor de bengala e todos os outros serviços. Aí ele cobra mais o valor X, então eu vou cobrar o valor Y, porque eu não quero perder o cliente para ele. Não. A questão é, você não se garante na sua mão de obra, que é melhor do que a dele. Esse é um dos primeiros fatores que você tem que entender. Você tem que se garantir no serviço que você faz. Nós aqui temos os nossos preços dos nossos cursos, sejam online ou presenciais, né? Ou também, quando de repente uma prefeitura quer nos contratar para realizar um curso lá, nós temos um valor X, porque nós disponibilizamos da aula de administração, de toda estrutura física, como você pode conferir aí no nosso canal, no nosso Facebook, no nosso Instagram. E nós temos uma apostila que vai mais de 220 páginas. Essa apostila nossa, ela é para motos de 1 até 4 cilindros, ou seja, nós confiamos naquilo que oferecemos. É um curso completo. E a assistência pós. Nós oferecemos essa assistência, esse acompanhamento ao aluno, ao cliente, da compra da ferramenta também, pós a compra. Nós acompanhamos por toda a vida. Nós temos um grupo de assistência
que nós iniciamos lá em 2016, mais ou menos. E até hoje nós temos alunos lá, desde o início da nossa trajetória. Então, nós temos o nosso preço. Nós não estamos para concorrer com aquele que não tem a oferecer o que nós oferecemos. Então, nós temos o nosso preço e ponto final. Eu já vi muito, em muitas cidades, que o pessoal só quer fazer serviço com o fulano, embora seja a mão de obra mais cara. Mas porque o fulano fez o nome dele e se garantiu no serviço dele. E você se próprio desvaloriza, cobrando barato demais. Quando é barato, não tem almoço grátis, né? Existe esse ditado no mundo dos negócios, não tem almoço grátis. Então, quando é barato é porque não tem qualidade. Não tem qualidade. É só para ganhar teu dinheiro. Eu já vi curso de mecânica aí na internet por R$ 99. É um curso total digital. Tu não conhece o professor, tu não tem assistência pós, não tem uma apostila impressa como essa, não tem acompanhamento. E pronto, final. Tu pagou ali, fez, não gostou, acabou. Perdeu teu dinheiro. O nosso não. Enviamos o material impresso, acompanhamos pós, ou seja, nós temos algo a mais a oferecer. Né? Aula de administração, onde falamos tudo a respeito da administração do empreendimento. Esse é um dos primeiros fatores. Você querer igualar seu valor ao do outro. Você tem que ter seu preço e mostrar ao cliente que vale a pena. Segundo fator, você pode ir até anotando isso, que é muito interessante para você. Isso é apenas um pouco da nossa aula de administração, certo? Então, o segundo fator. O segundo fator é estrutura. Você não tem a visão de investir em estrutura. Você não tem a visão de investir em um ponto comercial melhor do que o qual o seu está. Você não tem visão de investir em ferramenta. Às vezes, por exemplo, o cara tem uma Bros, vou dar um exemplo. O cara tem uma moto do ano, 2026. Uma Bros, uma Tornado. E esse cara quer fazer a reposição de óleo, filtro, lubrificar. Vou dar um exemplo. Ele chega na mecânica da esquina do Zezinho. O cara lá cobrou R$50 para fazer tudo. Aí o cara não tem elevador, não tem ferramenta, não estou aqui julgando. O cara está começando, é por aí mesmo. Mas o cara já tem que começar já olhando lá na frente, pensando em melhorar. Mas eu vou dar um exemplo como é que funciona o mercado de trabalho. O cara chega lá. O Zezinho tem uma mesinha lá, poucas ferramentas, não tem elevador. Aí o cliente passa na moto nova dele, ele não vai confiar deixar a moto ali, embora seja R$50. Mas ele vai lá no outro Zezinho, que ele tem elevador, bancada, tem estrutura, tem um ponto mais central, tem um ponto melhor, o piso já é na cerâmica, está mais centralizado, passa lá, tem motos mais novas. Aí esse outro que tem a estrutura vai cobrar 150, 3 vezes mais. Isso é um exemplo. Então esse cliente vai para onde? Mesmo que ele não saiba o conhecimento técnico de ambos. De repente aqui o daqui sabe mais. O que tem menos estrutura. Mas o que tem mais estrutura, ele tem mais estrutura. Ele pode não ter mais conhecimento técnico, né? Mas ele tem mais estrutura. E as pessoas comem o que vê, né? Você chega numa churrascaria porque você parou. Na grande maioria tem uma imagem lá de um churrasco na brasa. Você olhou, ficou com aquele desejo de consumir aquele alimento. E entrou lá e consumiu. Então, o ser humano, você tem que trabalhar com estratégia. Você tem que pensar em investir. Você não pode ter medo de investir. Primeiro, conhecimento técnico, acompanhamento, para que você venha ter uma ótima prática. E depois na estrutura do teu empreendimento. Se você chega numa mecânica que tem 3 elevadores, 3 bancadas, carrinho, homens bem vestidos trabalhando. Aí você chega na outra que só tem um, não tem elevador, o cara tá lá de chinelo, de short,
trabalhando de qualquer forma, qual desses você vai confiar deixar a sua motocicleta? Provavelmente naquele que tem uma estrutura maior. Então esse é o segundo ponto, por que você mesmo desvaloriza a sua mão de obra. Às vezes você tem medo de dever, tem medo de usar um cartão de crédito para comprar um equipamento melhor, aumentar, ampliar a estrutura do seu empreendimento. Então, o que acontece? Você tem que ter, primeiro, valorizar, se garantir no que faz, depois ter visão de estrutura. Você não pode pensar que estrutura é besteira, não. Estrutura é estrutura. Como eu já dei os exemplos aqui. Esse é um segundo ponto crucial que eu posso dizer que é um dos mais importantíssimos. Agora, claro, preste bem atenção. Esse segundo ponto, que é uma questão de estrutura física, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Às vezes você está entrando no ramo agora e você não sabe qual equipamento adequado comprar. E aí você compra equipamento desnecessário, caro, que praticamente vai ficar parado na mecânica. Né? Então, não pode ser assim. Você tem que pensar, raciocinar o que vai comprar. Se você adquire conosco especialização técnica e equipamentos, nós passamos para você o qual necessário você comprar, para você não comprar equipamento desnecessário e ficar lá com dinheiro perdido. Porque às vezes você deixa de comprar. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um cliente, aluno nosso, que ele comprou uma máquina de recuperação de rodas. E ele estava começando. Ele pagou nessa máquina uma média de 12 mil reais. Então, ele não tinha elevador, não tinha scanner, não tinha máquina de bico. Então, ele comprou uma máquina muito cara. Para início, ela é desnecessária. Para início. Não estou falando que você não pode ter uma máquina nesse nível. Pode ter. Mas no início você tem que ser inteligente. Com 12 mil ele conseguiria comprar uma máquina de bico, um elevador, uma máquina dessa de recuperar a roda mais simples e ainda mais alguma coisa. Então ele poderia ter mais umas 5 ferramentas e tendo aquela que ele comprou por 12 mil. Aí vai depender onde ele comprou. Porque o pessoal, na grande maioria, só quer vender, não pensa no bem do cliente. Nós não. Nós queremos vender sim, mas de forma que você esteja satisfeito. Compre a ferramenta adequada. E por isso que a importância, pessoal, dessa aula de administração. Por isso que a importância, porque a maioria dos mecânicos não querem sentar para aprender. E não é sentar por muito tempo. As nossas aulas de administração devem ser 3 aulas de 30 minutos cada uma, média. E você vai abrir muito a sua visão, vai ampliar o seu ponto e o seu modo de vista. Principalmente no tocante à loja de motopeças também. Então, esses são uns pontos cruciais. Um próximo ponto. O não acreditar. Muitas das vezes, o cliente não acredita. Ele fica... como é que eu posso trazer uma palavra que se encaixe aqui? Ele fica não crente no seu profissionalismo, no seu projeto, digamos assim. Ele não é crente no seu projeto. Ele não crê nele mesmo que ele pode se garantir com a mão de obra, com o seu profissionalismo. E ele fica desanimado. Outro detalhe, que esse é o terceiro, né? Horário, ele abre, é horário que quer, vai quando quer, não vai na segunda porque na grande maioria passou o domingo todo curtindo e na segunda não conseguiu ir. Não tem disciplina nos horários de abrir e de fechar. Cliente olha muito isso.
tem que ter disciplina. Ele, em grande maioria das vezes, o pouco que entra, em vez de multiplicar. Vamos para o quarto ponto. O terceiro ponto foi: o cara não acredita no projeto dele, que ele pode crescer, desenvolver e se garantir no preço que cobra. O quarto, a falta de disciplina. Ele é desorganizado nas vestimentas. Tem que estar bem vestido para passar credibilidade para o cliente. Já pensou você chegar num consultório, num hospital para fazer uma cirurgia, tá o médico sem camisa? Você chega lá na mecânica, lá no consultório médico, tem uma imagem de uma mulher sem roupa. Muitos colocam isso nas mecânicas e descredibiliza porque tem pessoas que, mulheres, não vão gostar, pais de família, não vai levar uma criança lá, uma menina principalmente. Então, você tem que credibilizar, você tem que passar para o cliente organização. Por quê? A pessoa não é teu cliente, mas ele passa ali todos os dias e vê tu aberto, cheio de moto, nunca fecha, vê que você é um cara responsável com o horário. Isso atrai o cliente. Isso traz o cliente para você. Isso é muito importante. Isso passa para o cliente credibilidade no dia a dia. Porque uma hora ou outra ele vai chegar lá. Ele às vezes é até cliente muito tempo do outro, mas de repente algo lá no outro se chateou, ele se chateou com o outro lá, ele vai lá em você, é um novo cliente. Então, esse é outro ponto crucial. Além de crer no seu projeto, você ser firme naquilo que você determinou que fosse, independente de quantos outros cobram, você continuar ali crendo, você ser disciplinado. Eu aconselho sempre aqui aos nossos alunos, usem bota emborrachada, calça jeans folgada, não use calça arrochada, e uma camisa polo ou uma camisa uniforme do empreendimento para divulgação, e pronto. Um modelo padrão que vai agradar a gregos e troianos. É disciplina. Horário de abrir todo dia, horário de fechar, horário de pique. Claro que nas nossas aulas de administração nós passamos para você mais detalhes no tocante a estratégias. E eu vou falar um quinto e último aqui para vocês. Às vezes você fala assim, não, mas eu ganho pouco. Mas o pouco que você ganha, você não faz ele voltar multiplicado. Você desperdiça. Você desperdiça. Vou dar exemplos aqui. Meus. Quando eu era mais jovem, né, eu gostava de motocross, trilha, som de carro, festa. Gostava de consumir muita bebida alcoólica. Hoje, graças a Deus, eu não pratico nenhum desses atos mais. Mas, eu vou dar um exemplo a você. Porque a mecânica, pessoal, por mais fraca e ruim que ela seja, a mecânica de motocicletas, ela te dá dinheiro. Ela te dá dinheiro. Não existe uma mecânica que dá por menos de R$100 por dia. A não ser que você esteja abrindo tarde, fechando cedo, não vindo trabalhar. A não ser que você não ofereça serviço nenhum. Mas por mais fraco que seja, você conseguindo gerar uma média de R$120 por dia, R$100 por dia, é uma média de R$3.000 mensais. Às vezes, vamos botar no fraco, vamos botar assim, do pior dos piores. Você consiga gerar R$50 por dia. São R$1.500 por mês, trabalhando 30 dias o mês. E aí você diz, mas eu tenho um aluguel, água, luz, feira, beleza. Mas você, sua esposa, sempre tem um cartão de crédito. Sempre sobra algum valor. Em vez de você
renunciar gastos desnecessários por aí, você pega esse dinheiro e você desperdiça em coisas fúteis. Só um instante, pessoal. Pronto, pessoal. Ia passando um carro com som muito alto. Por isso eu pausei. Então, a título de exemplo, às vezes você até faz um bom dinheiro. Entre 1.500, 3.000, 4.000, 5.000, a depender do mês. Mas esse dinheiro, em vez de você investir em ferramenta, em especialização, no próprio empreendimento, você desperdiça com coisas fúteis. E eu não estou aqui julgando ninguém, eu já passei por isso, eu também já fui assim. E aprendi, fui um autodidata, aprendi com os meus próprios erros. Vou dar um exemplo. Você gosta de trilha. Nós estivemos no estado do Pará e realizamos cursos em algumas cidades do estado do Pará. E passamos em uma cidade que teve um cidadão que ele nos procurou para fazer curso, né? E ele nos levou lá na loja de motopeças dele, nos apresentou, conhecemos a mecânica, a retífica, a loja. E ele comentou assim conosco: olha, meu sonho é ampliar a minha loja de motopeças. Meu sonho é comprar mais prateleiras, ter mais peças disponíveis, porque eu pego peças com o fulano, eu ganho uma comissão que é muito pouca, eu poderia já comprar e vender direto. Aí eu falei, realmente, ótimo. Mas não tinha atitude. E nós conhecendo ele, né, conhecendo mais um pouco, ele nos mostrou uma moto que ele tinha de trilha. Essa moto era lá eles, no Pará eles chamam uma moto mix. É um quadro de moto importada com um motor de CB300. Ele falou para mim que tinha 15 mil reais investido ali. 15 mil. Aí tinha mais um reboque para carregar. Tinha mais um som que andava no carro. Aí tem a tenda para armar nos eventos. Ou seja, ele tinha ali ao todo uma média de 25 mil reais. Com tudo. Moto, reboque, tenda, som. E fora o carro, né? O carro nem estou contando. Mas ele tinha 25 mil reais ali, naquilo ali, que era uma coisa que, olhando com um olhar de investidor, de empreendedor, não tem retorno. Aquilo ali é um entretenimento. E eu falei para ele assim, rapaz, por que tu não vende tudo isso aqui? Tu tem 25 mil reais aí. Então tu vende isso e coloca dentro da loja de peças. Tu tem 25 mil reais aí desperdiçados. Porque isso não tem retorno. Nada contra o esporte, até porque eu já pratiquei motocross, já pratiquei trilha, já possuí som. A questão não é a trilha, o motocross, o som. A questão é que ele ainda não tinha condições de estar investindo, desperdiçando dinheiro em entretenimento. Ele logo falou, não, porque eu gosto, é a paixão da minha vida. Aí eu falei, tá vendo? Tá aí. Por isso que não cresce. Por isso que a importância de ter uma aula dessa de administração, porque ela vai abrir os teus olhos. Essa aula de administração, só um instante, pessoal. Essa aula de administração, ela vai abrir os teus olhos no tocante a isso. Às vezes você tem uma moto de trilha que você gastou um dinheirão, som que você gastou um dinheirão, reboque. Não é que você não pode fazer isso, você pode. Mas no momento que você está crescendo, desenvolvendo o teu negócio, o teu empreendimento, você tem que investir só nele. Então, quando ele chegar num patamar que ele esteja em alta, pronto, de ponta, aí sim você vai pensar em entretenimento. E mesmo assim, pensar no entretenimento com muito cuidado. Porque eu já vi muita gente, depois de ter crescido financeiramente, já vi muita gente
depois de ter crescido financeiramente, começar a comprar moto importada para motocross, viajar para eventos, porque tudo é um gasto altíssimo. Desde a compra de uma moto importada, um veículo para você ir, um reboque, uma tenda, os equipamentos, toda a estrutura em si é um alto valor. E o gasto para ir e voltar, o gasto dos treinos. Às vezes o cara deixa de trabalhar para ir para o motocross ou para a trilha. Ou seja, já vi muita gente quebrar. Já vi muita gente quebrar porque tira o foco do empreendimento, coloca o foco no entretenimento. O empreendimento ele tem retorno, o entretenimento não tem. E já vi muita gente terminar em nada. Então você tem que, por exemplo, você está começando, você tem que focar, ter a ferramenta e ter o conhecimento técnico para poder trabalhar com a ferramenta. Porque nós temos muitas pessoas que têm até a ferramenta, até investiu, mas não tem o conhecimento técnico. A ferramenta se tornou inutilizável. Perdeu o equipamento. Muita gente perdeu máquina de bico por não saber usar as suas 5 funções. O scanner por não saber usar os parâmetros. Colou bateria, perdeu igual máquina de bico. Se desgostou e não quer mais. Por isso que nós ofertamos essa assistência pós-compra permanentemente ao nosso cliente. Então você tem que ter a visão. Você tem que pensar lá na frente. Por isso que a mecânica não dá dinheiro para você. Porque você tem que entender que você tem que, no início, fazer de tudo para o seu negócio crescer. E se garantir no seu projeto. O meu preço para remendar... Vou dar um exemplo. O meu preço para remendar Eu vou dar um exemplo. Já possuí moto de alta cilindrada. E tem um borracheiro que eu sempre fazia reposição de pneu com ele. E ele sempre cobrava um valor a mais dos demais para fazer a reposição do pneu. Mas eu chegava lá na borracharia dele, ele tinha uma máquina de ponta, máquina toda no pedal, máquina toda pneumática, outras são elétricas. Não machucava nunca o rodão da motocicleta. Então eu tinha prazer de pagar o que ele cobrava. Mas você leva no outro, o cara logo machuca a pintura do rodão. Então o cliente, eu sou cliente também, o cliente observa isso. Estrutura. Então nós temos que ter essa visão de investir. Porque você planta, você colhe. Você investe, vem o retorno. Então, você se reclama por quê? Porque você não tem visão. E eu não estou falando isso aqui te julgando. Eu estou falando isso aqui abrindo os teus olhos para que tu possa enxergar além do que tu vê. Então, fica aí mais uma das nossas dicas, certo? Para maiores informações a respeito de aula de administração, especialização à distância ou presencial, ou ferramentas, retífica, mecânica, na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos. Fica aí as dicas para vocês, nossos clientes e amigos, né? Então isso aí, pessoal. A mecânica, a loja de motopeças em si, não só é você abrir e trocar a peça. Existe uma administração pré tudo isso. Você tem que primeiro ter uma estratégia. Na nossa apostila, tanto por escrito, vai todo o curso, quanto a aula de administração e também os videoaulas, tá bom? Para maiores informações, fale conosco, nós estamos à disposição, tá certo? Espero ter ajudado bastante vocês nessas dicas que nós falamos aqui no vídeo, tá certo? Então, procure se garantir no seu talento, tenha o seu preço, acredite no seu projeto, certo? Invista em ferramenta, primeiramente em curso, conhecimento técnico, depois em ferramenta de trabalho, disciplina, horário de atendimento, depois vestimenta, se vestir bem, passar uma boa imagem para o seu cliente, tá certo? E você pode adquirir também a nossa aula de administração de forma separada, tá certo? Forte abraço
e aguardamos a sua ligação.